Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para mais um encontro formativo do Aprender Sempre. É um prazer muito grande estar novamente aqui com vocês. Meu nome é Kátia Valverde, para quem ainda não pôde acompanhar as transmissões anteriores, também sou professora da rede estadual e atualmente estou como PCNP dos anos iniciais da Diretoria de Ensino de Tupã. Vou compartilhar agora com vocês a minha tela, só um minutinho, por favor. Aí, acho que já está aparecendo, né, para vocês. Essa nossa conversa de hoje, ela tem como foco discutirmos a sequência didática 6 de língua portuguesa do Aprender Sempre, explorando algumas atividades e o trabalho didático que elas convocam e permitem. Então, seguindo, aqui vocês têm um link, esse link leva vocês para o site da EFAP, é onde poderão encontrar os materiais, tanto do professor como do aluno também. E vocês já estão com esses materiais também em mãos, e é muito importante que, no momento desse estudo, vocês fiquem com esses materiais, né? É uma primeira aproximação que nós estamos tendo da sequência didática. Sabemos que vocês ainda não estão trabalhando com os estudantes, essa sequência, né, em sala de aula, mas é um primeiro estudo. Para quê? Para que vocês possam analisar quais são as adequações necessárias para que vocês possam atender a especificidade da sua turma, dos seus estudantes. É importante também que vocês estejam com um caderno, né, aquele caderno de bordo, em que vocês fazem os registros das ATPCs e que tomam notas sobre essa nossa conversa, porque isso pode favorecer tanto o seu estudo, né, como também o planejamento didático. Nós vamos lembrar que em nossos encontros, como os de hoje, estamos sempre estudando uma sequência com antecedência, como eu já disse. Se vocês não estiverem com o caderno, né, do professor, o guia do professor em mãos, também não se preocupe em relação às atividades que nós vamos trabalhar, que todas as vezes que formos trabalhar uma determinada atividade da sequência, nós teremos um print aqui dessa atividade para podermos conversar. Tudo bem? Como sempre, temos os nossos objetivos do estudo. O primeiro é conhecer a sequência didática 6, mensagens e os textos de comunicação, considerando seus propósitos comunicativo e didático. Depois, nós analisaremos algumas das atividades propostas dessa sequência, a partir das habilidades envolvidas e, por último, discutiremos os encaminhamentos para o planejamento do trabalho didático. Também temos a nossa agenda, esses 3 momentos da nossa agenda, onde, a princípio, nós vamos conhecer as aulas que estruturam a sequência didática 6, mensagens e os textos de comunicação, e também explicitar os propósitos didático e comunicativo dessa sequência. No segundo momento, nós iremos estudar mais esmiuçadamente, né, algumas atividades, a fim de compreender como elas promovem o desenvolvimento de determinadas habilidades essenciais. E, por fim, nós trataremos algumas sugestões para o trabalho didático na escola durante a TPC, que será o nosso terceiro momento formativo. Então, vamos dar início ao primeiro momento da nossa agenda, do nosso encontro de hoje, em que conheceremos as aulas que estruturam a sequência didática 6 e as atividades que a compõem. Vamos lá? Aqui, na sequência didática 6, né, que se intitula Mensagens e os Textos de Comunicação,
O objeto de estudo serão aqueles gêneros textuais do campo da vida cotidiana. Então, quais são esses textos, né? São as cartas, os bilhetes, os recados, os e-mails e os avisos. Eles podem ser mais ou menos formais e conter conteúdos diversos. Portanto, são gêneros bem flexíveis. Na aula 1, né, é a roda de conversa. Na aula 2 está presente a leitura compartilhada de 3 textos, onde serão realizadas reflexões à medida em que nós desenvolveremos, né, a leitura colaborativa, e para isso nós vamos entender ou ir procurar também identificar quem escreveu, para quem o texto foi escrito, por que a pessoa escreveu essa mensagem, qual a intenção dessa pessoa. Então, depois nós vamos olhar as diferenças entre esses textos e a relação também que eles têm um com os outros, como que eles se articulam, né? E para o registro solicitado na atividade 2, é necessário que seja realizado coletivamente, sendo você, professor e professora, o escriba ou a escriba dos estudantes, considerando que estamos aqui no 2º ano e ainda há muitos estudantes que não alcançaram a base alfabética, desculpa. Na aula 3, os estudantes, eles se debruçarão sobre um bilhete e precisarão analisar o que falta nele para que cumpra a sua finalidade. Faltam as indicações de destinatário e de remetente. A mediação sua, professor e professora, será fundamental para que os estudantes percebam essas lacunas, bem como consigam registrar as respostas. E aqui na aula 4, né, trocando bilhetes, deve retomar com os estudantes o que já aprenderam até o momento sobre os bilhetes, antes de dar início à atividade, considerando as dificuldades em relação a grafar o texto nesse momento. Para os estudantes do 2º ano, a proposta poderá ser para que os estudantes escrevam em duplas, tendo um com maior competência na escrita, que deverá grafar o texto, enquanto outro estudante, ele poderá ditar o texto a ser escrito. Então, aqui nesse caso, a dupla produtiva, né, deverá ser composta dessa forma, sempre com um com maior competência escritora, enquanto o outro faz o ditado desse texto. Então, como o bilhete deverá ser entregue para uma outra dupla, é preciso que seja revisado e passado a limpo, para depois, né, ser seguido ao destinatário. Então, vamos lá. A aula 5, já vou passar um pouquinho mais rápido nela, porque será uma das aulas que nós estudaremos hoje, e depois nós vamos olhar para ela mais minuciosamente. Na aula 6, é importante que os estudantes eles tenham acesso a outras cartas para ampliar o seu repertório acerca desse texto. Então, você, professor, você, professora, poderá solicitar para que os estudantes pesquisem por cartas pessoais em suas casas, e você também poderá levar cartas para a sala de aula, a fim de que os estudantes possam manuseá-las, realizar leituras, observar a sua forma composicional. Esta será a nossa 2ª aula para o estudo de hoje. Aqui nós temos também, nessa tela, a aula 7, que é escrevendo uma carta para a professora Marcela. Vale ressaltar nessa aula, né, que a dificuldade pode significar para os estudantes, nesse momento, é textualizar a carta, já que terão de pensar tanto no que escrever, quanto no como escrever. A organização em trios é potente porque os estudantes eles podem se apoiar. Além disso, o professor tem menos estudantes para atender,
já que atenderá aos trios e não aos estudantes individualmente. Então, acaba facilitando muito esse acompanhamento, né? Quando a gente acompanha individualmente, nós temos lá 24 estudantes, 25 estudantes, a gente tem que passar em cada um individualmente. Se eles estão agrupados, otimiza, por quê? Otimiza a aprendizagem porque propicia uma interação maior entre as crianças e também o meu trabalho enquanto professora, que preciso acompanhar os grupos, né? E o professor, ele deve sempre circular pela sala, apoiando esse momento de textualização, ajudando os estudantes a voltar no planejamento e oferecendo pistas sobre como podem escrever determinadas palavras. Por isso que é tão importante as crianças terem todo esse repertório antes de chegarem nessa produção de texto. Seguindo, aqui nós temos as aulas 8 e 9, as quais são dedicadas à revisão textual, com o apoio seu, professor e professora. É preciso revisar as partes da carta, ou seja, olhar, né, para os seus elementos composicionais, a clareza, a compreensibilidade da mensagem, está faltando alguma informação? Será que a informação ela está clara para quem vai receber? Então, olhar para todos os aspectos da produção textual. E, por fim, temos aqui a aula 10. A proposta é de que os estudantes eles possam finalizar o estudo sobre a carta e compartilhar com os colegas as produções dos trios. Antes, entretanto, devem passar a carta a limpo, verificando se ela está legível para o leitor. Então, é necessário retomar sobre a importância do envelope e de como eles são necessários para o envio da carta de um local para o outro, principalmente quando a distância é longa. Coloque o endereço da escola para facilitar esse registro. Preencham também o envelope, frente e verso do envelope de forma coletiva. E, em seguida, o que podemos fazer? Promover uma roda de leitura para que os estudantes eles possam compartilhar o resultado final de suas produções com os colegas. Já pensou que bacana? Né? E isso é atribuir sentido para a nossa proposta, ou seja, para a proposta em que nós estamos oferecendo para as crianças, que é a escrever textos. Então, agora gostaria de solicitar a vocês que tomem nota das reflexões sobre as questões propostas no slide. E eu vou ler essas questões que estão propostas aqui, tá? Ó, acabamos de conhecer a sequência didática 6, mensagens e os textos de comunicação. Então, eu pergunto a vocês, qual é o propósito comunicativo dessa sequência didática e qual é o seu propósito didático? E para isso, vocês terão 1 minuto, tá? Para pensarem, para escrever, fazer as reflexões de vocês aí por escrito também, e nós voltaremos a refletir sobre o propósito didático e o propósito comunicativo da sequência didática 6. Tudo bem? Vou contar aqui, tá? Vamos lá? Então, qual é o propósito comunicativo e o propósito didático? Nós já conversamos um pouquinho, né? Na transmissão anterior sobre isso. Eu dei uma boa dica para vocês. Vou ficar quietinha só 1 minuto para que vocês possam pensar. Muito bem.
Deu tempo de vocês pensarem nessas perguntas? Eu que fiquei aqui olhando no relógio, demorou para passar, mas acredito que para quem está aí escrevendo, né? Talvez não tenha dado tempo de escrever, porém, tenha dado tempo de refletir. E vocês podem estar fazendo esse registro, dar continuidade a esse registro, tudo bem? Então, vamos conversar sobre elas. Considerando a descrição das aulas e das atividades, podemos afirmar que o propósito comunicativo dessa sequência didática é escrever uma carta para a professora. Deixa só um minutinho, ó. Eu tinha que passar o slide seguinte e fiquei aqui, tá? Olha lá, os propósitos didáticos e comunicativos. Então, só vou retomar que esse propósito comunicativo é o quê? Eu escrever uma carta para a professora. Deixo como sugestão que a carta produzida pelos estudantes seja para algum professor ou professora da própria escola, onde terão que contar sobre o trabalho realizado com as sequências didáticas do Aprender Sempre, desenvolvidas até o momento. Então, quais foram os conhecimentos construídos até aqui, através de todo esse trabalho desenvolvido? O que mais gostaram de fazer dentro das propostas e dos propósitos comunicativos presentes nas sequências didáticas? Por quê? As crianças já viram muitas coisas e já participaram de vários propósitos comunicativos até nessa sequência didática 6, não foi isso? Então, eles poderão contar isso para algum professor. Isso é significativo para eles, né? Quero deixar a ressalva também de que quem conhece melhor os estudantes, professor e professora, são vocês. E dessa forma, poderão realizar também uma produção coletiva. Ou seja, após o planejamento do texto, vocês poderão ser o escriba ou a escriba das crianças enquanto eles ditam a carta para vocês. Porém, quem são os produtores de textos? Próprios estudantes. Então, é o momento em que eles têm voz e vez. Eu, professor, eu, professora, faço sim as intervenções, mas quem é o dono do texto são as crianças. Por isso que o texto, ele após ser produzido, precisa também de revisões, né? E o que os estudantes, eles poderão aprender com essa sequência didática? Qual o seu propósito didático? O que vocês apontaram aí? O que vocês escreveram? Então, bem, nós tendo em vista aqui que os estudantes terão que produzir uma carta para o professor ou a professora, então esse é o propósito didático. E o que eles estão aprendendo com isso? O propósito didático, lembra que eu disse que o foco está no que o professor quer ensinar com tudo isso. O propósito comunicativo é a função social dessa sequência didática, né? É o que atribui sentido para as crianças desenvolver as propostas, tanto de leitura como de escrita. Então, eles estão desenvolvendo as atividades propostas de leitura e de escrita, porque terão que escrever uma carta para um professor contando sobre o que aprenderam até o momento ao desenvolver as sequências didáticas do Aprender Sempre. Eu, professor, qual é o meu objetivo? Ensinar o quê? Procedimentos de leitura, de escrita, as capacidades também de leitura e de produção de texto e os comportamentos. Quando a gente pensa sobre os procedimentos de leitura, o que é isso, né? Saber ler da esquerda para a direita e de cima para baixo. Vamos pensar que nós estamos lá com o segundo ano. Eles não têm ainda, né? Não são todos que têm ainda esse procedimento já desenvolvido. Voltar no texto para poder compreender melhor determinado aspecto ou para encontrar uma informação que achar necessário. Quando a gente pensa no procedimento de escrita, então, durante o planejamento dos textos que escreverá,
registrar o conteúdo temático, registrar a forma como organizará o texto, para que posteriormente use como apoio na textualização. Durante a textualização, é preciso selecionar o quê? As expressões, ler o trecho produzido para dar continuidade, entre outros aspectos. Então, realizar a revisão do texto produzido durante a produção e após a sua finalização. Nós temos dois processos aqui de revisão do texto, né? Enquanto eu produzo esse texto, que eu olho para as partes que estão escritas, e após a finalização dessa produção, que eu olho para o texto todo. Então, olho para essa primeira versão. Quando a gente pensa nas capacidades de leitura e de produção de texto, quais são? É antecipar esses conteúdos do texto em função dos conhecimentos prévios dos portadores de assuntos e veículos no qual o texto foi publicado, relacionar um texto com outros lidos, a temática, a época de produção, entre outros aspectos. E os comportamentos é a socialização sobre a compreensão da carta que será produzida, pedir a opinião para os colegas sobre o texto que está sendo produzido, né? Então, vamos dar continuidade à nossa conversa. Aqui, até aqui nós conhecemos as aulas, né, que estruturam a sequência didática 6 e as suas atividades. Agora chegou o momento de colocarmos uma lupa sobre algumas atividades e também de refletirmos sobre como essas atividades elas contribuem para o desenvolvimento de algumas habilidades. Vamos lá. Conhecendo e analisando algumas atividades da sequência didática 6. Eu farei a leitura para vocês dos próximos slides, porque às vezes fica muito pequeno aí, quem está acompanhando no celular, mesmo para a gente poder contextualizar a atividade proposta, tá? Então, a aula escolhida, a aula 5, a carta. O que vamos aprender? Nesta aula, você e seus colegas terão contato com uma carta escrita pela professora Marcela, falando de sua viagem ao Egito para a sua turma. Observando suas características e interpretando o seu conteúdo, vocês terão mais repertório sobre a escrita de carta, gênero usado no campo da vida cotidiana. Observe que interessante. O mapa mostra a distância que a carta percorreu ao sair do Egito e chegar ao Brasil. Então, lá temos o mapa. Seguindo, aqui nós temos a carta, que eu também farei a leitura. Egito, 19 de março de 2021. Queridos amigos da Escola Margarida, escrevo esta carta muito emocionada e feliz, desejando que ela encontre vocês em um momento de tranquilidade e alegria. Cheguei ao Egito na semana passada e queria contar a vocês o que já conheci. Por aqui é tudo muito diferente e estou tentando me acostumar com essas diferenças. Mas como imaginei antes de viajar, me sinto em um filme de história antiga. Visitei as pirâmides tão famosas e é realmente encantador. A Esfinge parece um lugar mágico. Me senti muito pequena diante da grandeza desses monumentos. Não somente em seu tamanho, mas também em sua importância para a humanidade. Logo me acostumarei com todas as mudanças e em breve escreverei mais novidades. Aguardo uma resposta com fotos de vocês, informações da escola e desenhos das minhas queridas crianças. Um grande beijo, cheio de saudades a todos, professora Marcela. Aqui estão, né, as questões que as crianças precisam refletir. Então, aqui, a carta, né, a gente precisa ler a carta para os estudantes e pedir que eles acompanhem essa leitura no seu material. É importante levantarmos inicialmente as características que os estudantes já conhecem sobre as cartas e anotar essas observações na lousa. Por exemplo, para quem escrevemos, né, a carta,
Para que, quando, por onde enviamos essa carta. Posteriormente, poderá convidá-los para realizar a leitura compartilhada da carta, de forma coletiva, considerando que ainda no segundo ano não temos muitos estudantes que apresentam competência leitora desenvolvida. A princípio, poderão ler a carta toda e depois construir juntamente com as crianças a compreensão do que está colocado, através de algumas reflexões, né? Retomando até as questões que a gente colocou inicialmente, para quem esta carta foi escrita, quando, quem é a pessoa que escreveu a carta, qual foi o motivo que levou a pessoa a escrever essa carta, onde ela está. Aqui, porque na carta, Marcela cita sobre os monumentos que há no local onde ela está e qual a importância deles. Enfim, para que haja compreensão do texto pelos estudantes, é necessário propor questões que possibilitem os estudantes a realizar antecipações, favoreçam a checagem das antecipações realizadas, requerem respostas de localização, sim, requerer respostas, né? Ai, desculpa. Deixa eu só tomar uma aguinha, gente, só um minutinho. A garganta vai ficando seca, e disso vocês entendem, né? Porque dão aula. Requerem resposta de localização simples de informação, desde que já conheçam o gênero e saiba que o nome do destinatário vem indicado antes do corpo da carta. Os estudantes articulam informações presentes no texto como um todo e também, né, inferir respostas quando não se encontram explícitas no texto. Aqui eu deixo uma ressalva que para os estudantes compreenderem os textos é preciso acionar as capacidades leitoras, como as citadas acima. Vou tomar mais uma água, só um minutinho. Vamos lá. Aqui nós temos as habilidades. Nós temos a habilidade 16A, que é do segundo ano, a 8, que é do primeiro, a 7, que também é do primeiro, e a 16B, que é do segundo. Na aula 5 da sequência didática 6, mensagens e os textos de comunicação, estão presentes as habilidades discriminadas neste slide. Porém, as retomaremos após o estudo da aula 6, onde elas também se fazem presentes. Vamos seguir com a nossa análise, conhecendo mais uma aula. Vamos lá. Eu farei a leitura para vocês. Aula 6, planejando a escrita de uma carta. O que vamos aprender? Nesta aula, você e seus colegas planejarão a escrita de uma carta. Essa tarefa será realizada em trios. Todos os trios da turma vão elaborar uma resposta para a professora Marcela. Lemos a carta dela na aula anterior. Para um planejamento, é fundamental pensarmos em algumas questões comunicativas. Então, você e seus colegas devem preencher a tabela abaixo, que vai ajudá-los quando começarem a escrever a carta. Então, quem está escrevendo a carta, para quem vão escrever, por que escolhemos essa pessoa, qual o assunto da carta, como essa carta será enviada. Aí nós temos a segunda atividade. Agora, você e seus colegas de trio devem pensar e registrar o planejamento do conteúdo da carta. Lembre-se de que vocês devem retomar a carta da professora Marcela para responder e fazer novas perguntas. Então, essa é a proposta, né, da aula 6. Então, nessa aula, é relevante que os estudantes tenham a oportunidade de ler, observar e comparar diferentes cartas, observando a estrutura composicional e o estilo de cada uma.
A sugestão do material é que organizem a turma em trios, porém, quem melhor conhece os seus estudantes é você, professor e professora. Caso ache melhor, poderá realizar o planejamento da escrita da carta de forma coletiva, onde deverão discutir e registrar para que no momento da produção se apoie no contexto de produção, que é esse contexto de produção. Quais as características do gênero, para quem enviarão a carta, para quê, onde irá circular essa carta. E o planejamento do conteúdo temático, ou seja, sobre o que irão abordar. E também tem o planejamento do texto, ou seja, como deverá ser organizada essa carta. Vamos conhecer as habilidades que estão presentes nesta aula. Então, estão presentes as mesmas habilidades, tanto na aula 5 como na aula 6. Tá? Agora eu farei a leitura para vocês. Então, a habilidade 16A, que é do segundo ano, ler e compreender diferentes textos do campo da vida cotidiana, bilhetes, recados, avisos, cartas, receitas, relatos, entre outros, considerando a situação comunicativa, o tema, o assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. E a habilidade 16B também do segundo ano. Identificar e manter a estrutura composicional específica de bilhetes, recados, avisos, cartas, receitas, relatos, entre outros textos digitais ou impressos. Está explícito aqui a importância de trabalharmos com uma diversidade de textos para que possamos repertoriar os nossos estudantes, para que possam se apropriar tanto dos procedimentos de leitura como das estratégias leitoras, levando-os assim à compreensão dos textos. A habilidade 8, que é do primeiro ano, relacionar elementos sonoros das palavras com sua representação escrita, e a habilidade 7, que também é do primeiro ano, compreender as notações do sistema de escrita alfabética, segmentos sonoros e letras, estão relacionadas nas duas aulas propostas, a leitura, ao planejamento e produção de texto, que neste momento, professor e professora, sua mediação é fundamental, considerando que os nossos estudantes ainda não dominam as competências leitura e escritora. Então, agora, nós vamos conhecer o motivo pelo qual trouxemos as aulas 5 e 6 para o nosso estudo de hoje. Vamos lá? Aqui, o que a aula 5, a carta, e a aula 6, planejamento, planejando a escrita de uma carta, o que elas têm em comum? E qual a relação entre elas? Então, considerando essas aulas, né, lá na aula 5 nós temos a situação da leitura de uma carta, e na aula 6 será a elaboração do planejamento para a produção de uma carta. Precisamos ter clareza que tanto a situação de leitura como a de produção de texto é uma prática de linguagem e, como tal, é uma prática social. É sabido que em vários momentos da nossa vida nós escrevemos textos para diferentes interlocutores, com diferentes finalidades, organizados em diversos gêneros para que circulem em espaços sociais variados. Nós precisamos compreender que o contexto de produção ele é tão importante na leitura como na produção de textos, onde o texto vai circular, ou seja, o contexto definido para a sua produção. Entre as características fundamentais desse contexto, destaca-se a destinação do texto para um leitor, o gênero no qual o texto será organizado, qual a finalidade colocada para o texto, a circulação em um determinado espaço social e a publicação em determinado portador e ou veículos. E agora, então, nós vamos para o nosso terceiro momento da pauta. Terceiro e último momento, né, do nosso encontro. Vamos apontar algumas sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas na escola durante as ATPCs.
como desdobramentos dessa nossa conversa. Vamos lá? Assim que nós finalizarmos essa transmissão, vocês irão se reunir com seus colegas do segundo ano, presencialmente ou através dos recursos tecnológicos disponíveis para discutirem, estudarem, planejarem o trabalho, com a sequência didática 6, a partir do que discutimos nessa conversa. Eu vou dar a explicação para a realização do seu desdobramento, tudo bem? E daí vocês poderão anotar, ou se preferir, dar um print nos encaminhamentos dessa proposta para o sucesso do seu desdobramento. Esse encontro, ele terá a duração de 45 minutos, presencialmente na escola, de acordo com o gerenciamento dessa frente, pelo seu professor coordenador. Você e seus colegas terão oportunidade de aprofundar algumas questões que tratamos aqui. Dessa forma, organizei alguns aspectos fundamentais para considerarem durante o estudo da sequência didática 6 e também o planejamento do trabalho com a sua turma. Então, vamos lá, ó. Selecionem textos em que aparecem cartas e bilhetes. Podem ser livros de literatura, jornais, revistas, bem como cartas e bilhetes reais para que possam compartilhar com os estudantes e aproximá-los desses textos, fazendo com que construam um rico repertório. Planejem a troca de cartas e bilhetes entre as turmas do segundo ano e entre outras turmas, aproximando assim os estudantes das práticas sociais de leitura e de escrita. Planejem como encaminharão as aulas e os possíveis ajustes que serão necessários à sua turma. A antecipação do trabalho em relação a essa sequência didática no seu planejamento atual faz toda a diferença. Agora é com vocês, aí no desdobramento. Tudo bem? Aqui nós temos a sistematização da nossa formação de hoje e o que nós fizemos. Eu só vou recapitular com vocês, tá? Para começar, nós analisamos 2 aulas da sequência didática 6, a fim de discutir os procedimentos didáticos necessários à sua realização. Depois, nós refletimos sobre as habilidades que cada atividade implicava e, por fim, buscamos compreender a importância de trabalharmos com as estratégias de leitura e com as habilidades de compreensão leitora. Aqui, para finalizar, gostaria de pedir para que vocês, nesse momento, de estudo e aprendizado, pudesse fazer a avaliação do nosso encontro por meio desse link, e tem o QR Code também aqui na tela. Tudo bem? É muito importante para nós sabermos sobre a opinião de vocês, porque é através do que vocês nos dizem que nós vamos moldando essa formação para atender às necessidades de aprendizagem da nossa rede. Tudo bem? E, por fim, aqui nós temos a nossa bibliografia, que nos baseamos para podermos fazer o estudo de hoje, elaborarmos o estudo de hoje. Agora eu vou interromper aqui o meu compartilhamento. Pronto. Para poder agradecê-los e agradecê-las por mais esse momento formativo, que é sempre muito bom estar aqui com vocês. Me desculpem porque a voz hoje quase falhou, mas a aguinha estava aqui para salvar. Tá? Um bom trabalho a todos e a todas e muito obrigada.